Olá, meus queridos, que Deus os abençoe de uma forma poderosa. Eu estava aqui meditando na palavra, na Bíblia Sagrada, e veio uma grande reflexão, né, sobre o que eu estava lendo, sobre a consciência humana, sobre a mente humana, sobre o transformar da mente, sobre reescrever uma nova história. E nós aprendemos que aqui em Romanos, capítulo 12, verso 2 vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós sabemos que a mente humana ela sempre intrigou os filósofos, os sociólogos, os cientistas. E dentro dessas raízes do conhecimento é apresentado um homem chamado Sigmund Freud, conhecido como o pai da psicanálise. Ele faz ali ele descreve que a nossa mente, a mente humana, ela é dividida em três fases muito conhecidas, como a consciência, a subconsciência e a inconsciência. E dentro dos seus estudos ele trabalha ali a primeira tópica freudiana, a segunda tópica freudiana, que é o id, o ego e o superego. Nós passamos a entender que há milhares de anos, da Bíblia Sagrada, curiosamente, o Senhor já tinha abordado esse assunto. E quando fala aqui no versículo que lemos sobre Romanos 12, nós aprendemos que uma grande afirmação de Deus: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a perfeita, agradável vontade do Senhor Jesus. Então, transformai-vos aqui, ele é um convite que vai além do que pensamos. Nós aprendemos que nós, como seres humanos, nós somos limitados, passamos por grandes aflições, grandes preocupações. E todas as vezes que a Bíblia fala que nós não devemos pensar nas coisas e vivenciar mais as coisas que para trás ficaram. Nós temos que viver algo novo, o além, as coisas novas. E a Bíblia fala que nós temos que confiar em Deus, porque nós viveremos essa agradável e a perfeita vontade do Senhor Jesus. E todas as vezes que eu pensando, né, e refletindo e trazendo um pouco dos livros que sempre estamos ali procurando o entendimento de algo novo, nós observamos que a mente humana ela nos intriga de uma forma fascinante, né? Exemplo, quando tentamos puxar uma memória, uma parte do nosso cérebro ela é ativada, chamada de hipocampo, que está ligada ali lobos temporais. E quando tentamos puxar essa lembrança, né, o nosso córtex pré-frontal ele é ativado. E é como se nele se formasse uma biblioteca que tenta puxar as memórias. E quando essa memória ela vem vestida e trajada com uma emoção, a nossa parte também do nosso cérebro é ativada, da amígdala. Ela nos apresenta se essa lembrança ela traz uma emoção da parte feliz ou uma parte catastrófica. Então nós observamos que Deus ele fez o ser humano, a mente humana é algo assombroso, algo extraordinário. E quando nós falamos de transformar a mente, eu aqui pensando, existe o livro que li há pouco tempo do pastor David Chonhu, creio que é esse David Chonhu. Ele é um pastor coreano conhecido como o pastor da maior igreja do mundo. Ele fala e um exemplo, a exemplificação bem interessante para que nós possamos entender mais profundo esse tema. Ele fala que na tradicional casa coreana, na época existia um sotão. E esse sotão, o sótão, que chama, né? Ele era usado para guardar ali coisas que não tinham mais valor. Durante a trajetória da vida das pessoas, dos mais antigos, da antiguidade ali, era guardado móveis, partes de móveis quebrados, algo ali que era encontrado na rua, que em algum momento as pessoas pensavam ali de alguma forma em refazer, em remodificar, para que viesse usar depois de um longo tempo.
E as mulheres ali, os homens, eles limpavam a casa, e essas partes que não tinham uma utilidade era colocado no sótão ou no porão, para ficarmos mais fácil de entender. E quando tudo isso era colocado no porão, chegava um determinado tempo em que a casa estava limpa, bem organizada, só que em um determinado momento começava a surgir, a aparecer, eles sentiam um mau cheiro. Eles continuavam limpando a casa, limpavam a casa e não encontravam a causa daquele odor que não era agradável. E decorria algumas semanas, e o odor ficava mais forte, o cheiro ali começava a incomodar de uma forma brusca. E um deles pensava, vamos descer ao porão, ao sótão. E eu creio que esse cheiro vem de lá. E quando eles entravam no mais profundo do porão, eles percebiam que toda aquela imundície, que todos aqueles móveis abandonados, jogados, era o que estava causando aquele mau cheiro. Aquele mau cheiro que incomodava. A casa lá fora, a casa lá em cima estava limpa e bem organizada, mas existia um cheiro que incomodava os moradores. E era necessário eles entrarem, reorganizarem tudo aquilo, arrancavam, tiravam e jogavam para fora o que não precisavam, o que não tinha uma utilidade naquele momento. Eles lavavam tudo, perfumavam e retornavam ao piso superior da casa. Eles começavam ali a viver a excelência do lar. E quando nós pensamos neste exemplo, a Bíblia fala em Jesus Cristo, ele dá um grande exemplo que não é colocado vinho novo em odre velho. E quando nós observamos essa história do porão, do sótão, nós trazemos de uma forma figurativa, de uma forma que possamos entender, e colocamos a nossa vida, as nossas emoções, a nossa particularidade, o nosso interior nessa história. Muitas pessoas vivem dessa maneira. A consciência, eles tentam vivenciar ali uma vida cotidiana bem tranquila, bem organizada, bem limpa e cheirosa. A sua casa também vive desta forma. Mas existe algo no interior mais profundo. Existe algo na inconsciência, no mais profundo íntimo, no porão, que são guardadas algumas lembranças, traumas, fobias, medos e pânicos, e que de algum momento e de alguma hora, algum determinado momento, esses pensamentos vão encadear um transtorno, uma dificuldade, e podem levar essas pessoas à decadência, a uma fragilidade, a um temor profundo. E como essa história da Coreia, do porão, todos os moradores tomavam uma iniciativa de tentar até mesmo não resolver o problema, mas sanar o problema naquela hora. Eles precisavam entrar no mais profundo do porão e esvaziar, tentar de alguma forma tirar aquilo que não era de útil, não era de prioridade naquele momento. E assim é a nossa vida. Nós temos que muitas vezes tentar modelar, tentar arrancar de nós aquilo que não nos agrega em nada. E muitas pessoas se questionam, o medo, eu tenho muito medo. Sim, o medo ele faz parte do processo do desenvolvimento humano e emocional. E a solução não é negar a realidade, mas é viver, é passar, é superar todos os obstáculos. O deserto, ele não é para que nós venhamos retroceder. Nós não devemos ter medo de entrar e passar pelo deserto, mas nós temos que encarar o deserto. Nós não devemos ter medo da escuridão. Nós temos que entrar na escuridão e apresentar um caminho para as pessoas que vêm atrás de nós. Nós devemos, de alguma forma, iluminar o caminho para outras pessoas. E eu vi um exemplo muito lindo e muito interessante que se eu tiver apenas uma xícara de café e o meu irmão,
que está ao meu lado não tiver o café e nem a xícara, eu posso dividir essa xícara de café e ambos ficarem com metade um pouco de um café. E os dois saciarão o desejo de consumir o café. Mas se de alguma forma o meu irmão tiver um conhecimento bíblico que eu não tenha, ele pode muito bem transmitir este conhecimento a mim. E não será mais somente um que terá este conhecimento que diz respeito às Escrituras e ao Evangelho, mas agora são dois que terão este conhecimento. E este meu irmão que tinha, não perdeu este conhecimento. Na verdade, ele ganhou mais conhecimento, porque o conhecimento que ele tinha, ele transmitiu a mim. E através da minha vida, este conhecimento, esta palavra de direcionamento que eu recebi, eu posso transmitir a outra pessoa. Então, quando a palavra fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor ele nos traz uma afirmativa que é necessário uma transformação. É necessário nós se aprofundarmos em conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo peca e erra e sofre e padece por falta de conhecimento. Nós precisamos a cada dia estarmos conectados na nossa fonte de esperança. Nós temos a cada dia que buscar um direcionamento novo. Nós também podemos buscar um conhecimento em livros, não livros somente de autoajuda, mas a nossa ajuda que vem do alto. Mas procurar estudar, se capacitar, aprender algo novo todos os dias. E sempre fazer essa limpeza interior. Eu não posso ser somente um homem aparentemente limpo por fora, mas, como diz a palavra, mas por dentro um sepulcro caiado. Nós temos que nos conhecer, ter um autoconhecimento e saber que Deus ele pode mudar a nossa mente. Deus ele pode mudar o nosso coração, o nosso comportamento. E que nós possamos a cada dia entender que é necessário transformar-nos. É necessário se apegarmos na palavra do Senhor Jesus. É necessário para que nós venhamos ter uma vida abençoada e que no nosso porão interior não venha subir um odor que incomode outras pessoas, mas que nós venhamos dentro de nós termos uma essência que exala o perfume da rosa de Sarão, o lírio dos vales, que nós venhamos transmitir a graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma poderosa. E essa é a meditação de hoje. Romanos capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E sempre saiba, que nós saibamos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa em nome de Jesus.